Boa noite, amigos da TV Rio Branco, vocês que estavam a assistir a mais uma edição do programa Roda Viva, da Rede Cultura, nossa parceira há mais de 3 anos, estão convidados a continuarem conosco, agora prestigiando o que é nosso, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Estamos começando mais uma edição do programa Tribuna Livre, que hoje recebe o senador Alan Rick, ainda no União Brasil, mas irá para o Partido Republicano. Ele é coordenador da bancada federal do Acre em Brasília e integra várias comissões permanentes no Senado. É também, claro, pré-candidato ao governo do Acre e, no momento, lidera todas as pesquisas de intenções de votos. Como sempre, Osmir Lima e Narciso Mendes estão aqui a compor a bancada de debatedores e entrevistadores. Do outro lado, você, que é a razão do nosso sucesso. Seja bem-vindo, senador. Muito boa noite. Prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Muniz. Um prazer estar no Tribuna Livre novamente, com o nosso amigo Narciso, querido Osmir, falar de política, falar do Acre, dos nossos desafios e conversar com esse telespectador, com essa audiência tão qualificada que vocês têm ao longo de 15 anos. Muito obrigado. Boa noite, Osmir. Boa noite. Boa noite, doutor Narciso Mendes. Igualmente, boa noite. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Esperamos continuar contando com a sua audiência. Até já. Ok, estamos de volta, começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre, um dia após Cruzeiro do Sul, a cidade do Osmir Lima e de muitos que moram aqui em Rio Branco, completar mais um ano, né, Osmir? É. Na semana passada foi a vez de Sena Madureira também completar o aniversário. Osmir, por tudo isso e muito mais, e obedecendo também o sistema de rodízio, cabe a você iniciar a série de perguntas ao nosso entrevistado de hoje, o senador Alan Rick, ok? Antes de iniciar as perguntas, eu gostaria de acrescentar que minha família participou da fundação de Cruzeiro do Sul, certo? Família Lima. 121 anos que a minha família, mais do que isso, estava lá por Cruzeiro do Sul. Pessoal. Senador, primeiro é um prazer tê-lo aqui, um prazer enorme. Prazer é meu, Osmir. Como falou o Muniz, você lidera todas as pesquisas que foram feitas até agora, inclusive a que foi feita de fora, a de Rondônia. Essa última nacional, Paraná Pesquisas. Isso. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Você foi deputado federal por 2 vezes, conhece bem esse estado. Quando entrevistador, na posição que nós estamos hoje, você entrevistou inúmeras pessoas que também lhe transmitiu conhecimento, além do conhecimento ao vivo que você tem de cada município do Acre. Em ganhando a eleição, quais são as prioridades iniciais que você colocaria para o Acre? Osmir, é uma ótima pergunta e me permita, antes de começar a respondê-la, falar da minha gratidão ao povo do Acre e da maneira extremamente responsável como eu recebo os números dessas pesquisas. É uma enorme expectativa e recai sobre os nossos ombros estar à altura dos anseios da nossa população. E fico muito grato ao povo do Acre, é o meu estado, é a minha casa, é a minha terra, nasci aqui, me criei aqui, amo o meu Acre e trabalharei de forma corajosa, constante, para a gente resolver, ou pelo menos amenizar de forma bastante intensa os nossos principais gargalos. O Acre tem problemas estruturais históricos. Vamos falar aqui primeiro. Nenhum estado cresce, amigo Narciso, amigo Osmir, querido Muniz, se não tiver uma condição logística básica de qualidade. Uma das primeiras ações do nosso mandato, em 2023, quando assumo a coordenação
da bancada federal do Acre é convidar todos os membros da bancada, os nossos senadores, deputados federais, os prefeitos, para uma grande reunião no Ministério dos Transportes e solicitar ao ministro Renan Filho e ao DENIT, que é conduzido hoje pelo engenheiro Fabrício Galvão, não só um projeto paliativo de constante recuperação da BR-364. Nós solicitamos um projeto de reconstrução da BR. Todos os anos o governo gasta 400, 500 milhões de reais num programa paliativo de recapeamento dos buracos que aparecem na estrada após as chuvas do nosso inverno amazônico. E os buracos se sucedem todos os anos e as condições precárias todos os anos. O que nós apresentamos ao ministro Renan foi o seguinte: ministro, não adianta mais. É o governo federal, ao longo dos anos, gastando muito dinheiro na BR e todas as propostas de engenharia que foram apresentadas no passado, que foram implementadas na SBR, se mostraram inadequadas. É preciso reconstruí-la dentro de um modelo de engenharia que nos dê condições de trafegabilidade durante todo o ano e que garanta uma estrada com qualidade para o trânsito e transporte de cargas, passageiros das pessoas no nosso estado. E nossa equipe no estado levantou todas as imagens na época, como a BR estava, o sofrimento, declarações, falas dos freteiros, dos trabalhadores, das pessoas que transitam na estrada, dos moradores dos municípios, e mostramos ao ministro: ministro, é preciso colocar a estrada BR-364 no Programa Nacional de Recuperação de Rodovias. A gente sabe que é um custo altíssimo, o Acre não tem pedra, então vocês terão que, junto aos órgãos de controle, TCU, CGU, apresentar um relatório muito encorpado para justificar o grande investimento que será necessário na nossa BR. Ministro Renan ficou muito feliz com a nossa colocação, porque ele já estava acompanhando com sua equipe a situação da BR e, juntamente com o DENIT, já tinha elaborado um relatório da péssima condição em que estava a nossa rodovia e que está hoje novamente. Então, disse com todas as letras: nós vamos atender o pedido da bancada do Acre e vamos licitar os 415 quilômetros que são os mais precários da BR para uma grande reconstrução, com um modelo moderno chamado macadame hidráulico, que é um leito de pedra de cerca de 80 centímetros de pedra, a construção de uma base, uma subbase sólida, galerias nas áreas que constantemente desbarrancam, né? Encostas que vão ser recuperadas. Enfim, a estrada precisa de uma reconstrução com um modelo de engenharia adequado à nossa condição de solo e de clima. Muita chuva, solo úmido e argiloso, que ao longo do tempo se mostrou realmente um desafio muito grande para se fazer essa estrada. Então, hoje nós temos o lançamento da primeira etapa, né, com a presença aqui, inclusive, do presidente Lula, veio anunciar, né, esse clamor da bancada do Acre. Nesse momento, nós temos o governo federal, e o governo federal não é do nosso campo ideológico, mas nós temos que trabalhar juntos pelo Acre, não tem outro caminho. Se o governo federal tem os recursos e ele é responsável por fazer a estrada, ora, eu não vou ser irresponsável de não procurar o governo, de não procurar o ministério e buscar resolver o problema do meu povo. Eu tenho que ajudar o Acre. Então, isso jamais impede da gente trabalhar pelo nosso povo, de dialogar, de conversar, de buscar entendimentos e buscar resolver os problemas do Acre. Então, foi anunciada a primeira etapa, né, quase 800 milhões de reais dos primeiros 200 quilômetros da nossa BR. Visto isso, problema da BR. Segundo, saneamento básico. O Acre figura como um dos piores estados do Brasil em saneamento. Nós temos os números que são extremamente desafiadores. 47% da população tem acesso à água tratada, água distribuída, tratada e que esteja à disposição das casas via os sistemas de abastecimento de água. No entanto, nós só temos 8% de coleta de esgoto. E dessa coleta, hoje, praticamente nenhum litro de esgoto é tratado no nosso estado. As estações de tratamento de esgoto estão defasadas, o município de Rio Branco não tem dinheiro para fazer novos sistemas, construir estações de tratamento de esgoto modernas. Nós temos um grave problema no interior, onde os municípios não têm dinheiro e não têm condições de fazer sistema de abastecimento de água moderno, adutoras modernas, combater as perdas, né, que ainda existem em vários municípios e são altíssimas, e realmente dar
ao nosso povo saneamento básico de qualidade. Nós não estamos falando de nada que é luxuoso ou que seja algo que não... Nós estamos falando de saneamento básico, que é o básico, o nome já diz isso. Nenhum estado cresce se não tiver uma estrada adequada, se não tiver saneamento básico. Outro detalhe, para se construir casas populares, obras de infraestrutura, o primeiro questionamento que é feito pelo Ministério das Cidades, a primeira condição exigida é que tenha um projeto de saneamento, de água tratada, esgoto, drenagem, iluminação pública. Para você fazer casa popular, digamos que o Muniz é dono de uma incorporadora, de uma construtora. Aí ele compra um terreno do Osmi, grande latifundiário, comprou um terreno ali de 10.000 hectares. Aí o Muniz vai fazer um programa para construir um condomínio para a classe média. Aí ele leva o seu projeto lá na Caixa Econômica Federal, porque ele vai ser o aportador do recurso, vai ser através de financiamento e busca exatamente a aprovação desse projeto. A primeira coisa que a Caixa vai dizer ao Muniz: cadê o projeto de água, esgoto, drenagem, iluminação pública e ruas? Então você tem que ter essa visão holística de quais são os problemas do Acre. Nós temos que enfrentar isso com qualidade e com muita coragem. O que o mundo está fazendo hoje, o Brasil está fazendo, e nós demos um avanço extraordinário quando aprovamos em 2020 o novo marco legal de saneamento, foi exatamente para que estados e municípios que não têm dinheiro, não têm recurso para fazer essas obras de infraestrutura extremamente necessárias, possam buscar as parcerias público-privadas. É assim que o Rio de Janeiro fez. Lá existem 2 modelos de gestão na capital, região metropolitana do Rio e nos municípios do interior. É assim que Tarcísio de Freitas fez em São Paulo, mas lá ele foi bem mais agressivo, ele privatizou a Sabesp. Aqui nós estamos falando do Acre de um modelo de concessão, onde toda a infraestrutura que será criada pertence ao Estado e aos municípios, porém a empresa que construiu e que vai operar o sistema vai ter gestão sobre ela durante 30 anos e vai fazer a manutenção e vai garantir água de qualidade, sistema de tratamento de esgoto de qualidade, para a gente parar de lançar sobre os nossos rios, os nossos igarapés, toneladas e toneladas de dejetos todos os dias. E para isso, Narciso, nós aprovamos no Senado da República uma emenda de minha autoria na nova lei do licenciamento ambiental para garantir que todas as obras de infraestrutura de estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto e de aterros sanitários tenham a isenção do licenciamento ambiental prévio para que entre no modelo simplificado, porque imagine, você tem um estado como o Acre, onde os dejetos são lançados in natura nos nossos rios. Aí tem um projeto da construção de uma estação de tratamento de esgoto. Aí essa estação de tratamento de esgoto, ela precisa de um licenciamento ambiental para começar a obra. Imagine você esperar 5, 6 anos, 7 anos para liberar um licenciamento ambiental, porque é uma obra complexa, e aí todos os dias, enquanto essa licença não sai, os dejetos são lançados nos nossos rios e igarapés. É um contrassenso total. Quando você debate isso com parlamentares de outros lugares do mundo, como eu tive a oportunidade de debater isso em Portugal, na Itália, todo mundo diz: o Brasil está indo na contramão do mundo, é preciso facilitar a construção dos instrumentos que vão mitigar o dano ambiental. E nós temos um projeto pronto, não é, já com a chancela do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, para iniciar no Acre com o problema dos lixões, fazer aterros sanitários, atender os 22 municípios, com um contrato já entregue nas mãos do prefeito Tião Bocalão, que é o presidente do consórcio, que nós ajudamos a criar em 2022, para gerir um modelo de gestão do saneamento, começando com resíduos sólidos, com a construção de aterros sanitários, e o prefeito precisa assinar para a gente ter pelo menos o estudo. E eu concluo por aqui o estudo. Eu falei de estrada, falei de saneamento, mas é preciso fazer o estudo para dizer como será a melhor modelagem para o Acre. Quantos aterros sanitários serão construídos, estações de transbordo, modelos de gestão de resíduos sólidos e tudo mais. Como será nos municípios isolados que não têm estrada? E a partir daí nós passarmos depois para saneamento básico com água, esgoto e drenagem. Desculpa me estender, porque o tema é bem complexo. Senador, você fez uma descrição sobre o que devesse ser feito com a nossa BR-364, tão perfeita, que surpreendeu a mim, engenheiro civil, tendo começado a minha profissão na recuperação da estrada de Natal a João Pessoa. E me surpreendi os detalhes que você trouxe e que são efetivamente a causa.
o trecho Sena-Madureira até Feijó, não adianta se cuidar de base, subbase e de capa asfáltica se nós não cuidarmos do leito e do subleito. Exatamente. Porque o solo naquele trecho, a destruição daquele trecho começa quando o subleito e o leito não é feito tecnicamente perfeito. Exatamente. Então, gostei dessa exposição. Obrigado. Acho que isso é que deve ser feito, porque senão todos os anos 400, 500 milhões de dólares, de reais, são gastos na recuperação daquela estrada. Então, parabéns Obrigado. por esse seu conhecimento. Eu até duvido de onde é que veio esses conhecimentos. Porque você só tem 10 anos de mandato, 12 anos de mandato. 12 anos e meio. 12 Estudando anos de muito, mandato. ouvindo e andando nessa estrada. Quando ouvindo engenheiros. você nos criticava e às vezes nos elogiava, Verdade. Como entrevistador, como entrevistador, que era um dos entrevistadores mais mais competente. competentes, Obrigado, Narciso. Obrigado, Osmir. quando você foi nos criticando, nos elogiando, mas aprendendo o que deve ser feito para ser uma receita pronta e acabada, para quando se inaugurar os futuros trechos da BR-364, se diga, agora não esses trechos mais não se deterioraram. É isso? Perfeito. Ele estava aprendendo com os nossos erros. Hein? Não, com os seus, com os meus acertos. É isso aí, Narciso. Eu fico muito grato com a sua fala. Quem sou eu, né, diante de tanta sabedoria, um engenheiro que já tocou tantas obras, e realmente os 415 quilômetros que compreendem Sena-Madureira até a cabeceira do Rio Liberdade são os mais desafiadores da nossa estrada devido ao solo e todas as questões que você colocou que são bem técnicas. E a primeira etapa é justamente Sena até Feijó, cujo solo é extremamente argiloso, o regime de chuvas, aquele solo fica impregnado, úmido, e a destruição do asfalto começa de baixo. É isso mesmo. Argiloso, mas dá mais um dado técnico. E pulverulento. Exato, exatamente. Explica o que é isso. Pulverulento é que ele todo vira pó. É. Nós, engenheiros, dizemos que passa na peneira 200. É verdade. Então, ou nós dotamos aquele trecho de um subleito e um leito sustentável, ou então nós voltamos a repetir as mesmas experiências. Perfeito. E assim nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes com a segunda parte do nosso programa de hoje. E claro, esperamos continuar contando com a sua audiência, você que está em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Muito obrigado pela audiência aqui na TV Rio Branco. Hoje recebendo no Tribuna Livre o senador Alan Rick. Até já. Voltamos com a segunda parte do Tribuna Livre, nesta segunda-feira, recebendo o senador Alan Rick. Senador, antes da pergunta do Osmir, rapidinho, não há mais clima para o senhor no União Brasil, já que o seu partido formou uma federação com o PP, que já tem pré-candidato. Tá? O senhor certamente vai buscar um partido de direita ou de centro-direita. Já chegou a afirmar que seria o Partido Republicano, é isso mesmo? É isso mesmo, Muniz. Nós tivemos uma conversa longa com o com o presidente do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, com o governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, e com o meu querido amigo, deputado federal Roberto Duarte. O primeiro convite que eu recebi foi do Republicanos. Recebi também um convite do Novo, através do meu querido amigo, deputado Emerson Jarude, do presidente nacional do Novo, que estiveram no meu gabinete em Brasília. Recebi o convite do ministro Kassab, presidente do PSD, para também fazer parte
né, desse projeto do PSD, que foi o partido que mais elegeu prefeitos na última eleição, o partido de centro, e temos dialogado com outros partidos também. Nosso querido presidente Valdemar da Costa Neto, do PL, também nos procurou, conversou, nos convidou. O primeiro pedido foi feito, e o primeiro convite, pelo Republicanos. E nessa caminhada de ouvir as pessoas, de avaliar cada momento e também como está a situação de cada partido no Acre, nós entendemos que o Republicanos seria uma escolha bastante razoável. Eu já estive no Republicanos, fui eleito no meu primeiro mandato de deputado federal lá, conheço as lideranças, tenho uma relação extraordinária com os senadores do Republicanos, senadora Damares Alves, senador Messias de Jesus, de Roraima, senador Cleitinho, senador Mourão, foi nosso vice-presidente, um querido amigo que nos ajuda muito. E, como você mesmo disse, Muniz, o União Brasil faz parte desta federação. Neste momento, a federação caminha para um entendimento em nome da vice-governadora, é um direito deles, né, até porque a gente sabe que há cargos, né, do governo ocupados por membros do União Brasil e que eles não abrem mão de ocupar esses cargos. Eu não tenho nenhum cargo nesse governo do Estado, prefiro trabalhar pelo meu povo e buscar o melhor caminho para a gente apresentar o nosso nome, conforme as pesquisas estão dizendo. Então, nós vamos para o Republicanos, estamos aí organizando um grande ato de filiação, devo, né, fazer a minha desfiliação do União Brasil agora em outubro e a minha filiação cartorial ao Republicanos também no mês de outubro, e depois a gente faz um grande ato que com a presença das nossas grandes lideranças no mês de novembro. Ok, Osmir. Muito obrigado. Senador, no próximo ano, nós vamos ter aqui COP30. Esse ano, Osmir. Aliás, desculpa, esse ano próximo mês, desculpe. E está se fazendo uma gastança danada, Belém agradece. Inclusive, aquele palco, eu achei uma coisa meio ridícula, 30 milhões gastados naquele palco para cantar e tal, mas tudo bem. O que nos preocupa é o seguinte, eu não sei o resultado, eu desconheço o resultado dos 29 COP anteriores, que resultado trouxe, mas para esse COP agora de novembro, né? Não vem nem o presidente dos Estados Unidos, nem vem o da China, que são os dois maiores emissores de gás do efeito estufa. Aqui no Acre, o Acre tem sido penalizado muito pela questão do desenvolvimento sustentável da palavra. Em que sentido? Eu até concordo com o desenvolvimento com sustentabilidade ambiental, mas na prática você só vê o discurso ambiental de preservação, não vê o aproveitamento de nossas florestas, de nossas riquezas, em torno de um projeto de industrialização que venha favorecer inúmeros miseráveis que vivem debaixo da floresta, sem apoio, muitas vezes, de educação, de saúde, de segurança, etc. Como é que você pensa essa questão desenvolvimento e proteção ambiental? Excelente pergunta, Osmir, porque uma coisa não está desassociada de outra. É possível fazer desenvolvimento na Amazônia obedecendo critérios ambientais, fazer a nossa pecuária ser mais produtiva, fazer com que a nossa agricultura tenha mais condições, fazer com que o Estado se industrialize, mesmo assim obedecendo às regras ambientais. Eu fui presidente da Comissão de Agricultura do Senado entre 2023 e 2024, inclusive tenho a honra de ser o presidente mais produtivo da história da Comissão de Agricultura do Senado Federal. E neste período, como membro da Frente Parlamentar da Agropecuária, nós fizemos grandes debates no Brasil, desde a agricultura familiar, desde programas como Desenrola Rural, desde o debate sobre a mecanização e a tecnologia para a agricultura estarem dentro dos planos de financiamento do governo federal, enfim, e trabalhamos, acima de tudo, sobre o debate da regularização fundiária, de se acabar com os conflitos no campo e de se resolver esses problemas históricos que nós temos, ou pelo menos reduzir a sua incidência. Eu entendo que hoje o agro brasileiro, por tudo que nós
fazemos hoje para o mundo e alimentamos boa parte do mundo com a nossa altíssima produtividade, nós somos o agro mais sustentável do planeta. Nós temos a legislação, o Código Florestal, a legislação ambiental, Muniz, mais rígida do mundo em termos, né, de fiscalização, de controle, não é, de evitar danos ambientais com a atividade produtiva. E o agro brasileiro consegue produzir mais por hectare, não tem os pesados subsídios que a Europa dá à sua agricultura, e mesmo assim consegue ser competitivo em todo o mundo com altíssima qualidade e produtividade. Pecuária brasileira nem se fala. Quando a gente olha para o Acre, e nós vemos os números da nossa economia, nós vemos que o primeiro, na locomotiva, no trem da nossa economia, o primeiro lugar é o setor de serviço, em geração de riqueza e de empregos. Setor público e privado. Mas o segundo colocado, sabe qual é? Agricultura e pecuária, que é muito forte, e nós precisamos olhar para esse setor e olhar para a industrialização do Acre. Eu falei ainda há pouco que nós temos que resolver os nossos gargalos históricos. Estrada, saneamento. Posso também discorrer rapidamente sobre internet de qualidade nos nossos municípios. Entreguei mais de 48 pontos de internet em áreas isoladas. Coloquei emenda para a gente ter a Infovia, que são redes de fibra ótica, que vão interligar, meu amigo Muniz, meu amigo Narciso, os 22 municípios com internet banda larga de alta qualidade. E vamos trabalhar efetivamente para resolver outras questões que são básicas do Acre. Sem estrada de qualidade, sem saneamento básico, sem internet de qualidade, sem um ambiente, questão energética, já estamos numa fase muito avançada. Não sei se vocês sabem, mas o grupo EDP, Energias de Portugal, Energias do Brasil, venceu o leilão lá em 2019 da terceira linha de transmissão do Linhão e já instalou a terceira linha de transmissão do Linhão aqui no Acre, inclusive com nossa ajuda. Fomos ao IBAMA em busca, inclusive, da resolução de problemas de licenciamento ambiental, aqui no Estado também, junto ao IMAC, aos órgãos ambientais, para que a obra da terceira linha de transmissão do Linhão fosse executada. Um investimento de mais de 780 milhões de reais no nosso Estado. Foi construída a subestação do Tucumã e hoje é um sistema que nos dá a garantia da segunda redundância. Nós temos a primeira linha do Linhão, temos a primeira redundância, que é a segunda linha, e agora temos a segunda redundância, que é a terceira linha. E isso nos garante um pouco mais de consistência energética e o que a gente fala de segurança energética. Isso está bastante avançado no Acre, mas nós temos outros problemas graves, né? Para um Estado crescer, é preciso que a iniciativa privada seja forte. Com o projeto do saneamento, que nós também entendemos que passa por essa relação desenvolvimento com sustentabilidade, por isso que eu apresentei a emenda que foi aprovada no Congresso, que garante a construção de obras de saneamento que mitigam o dano ambiental, sem a necessidade de esperar anos a fio por uma licença ambiental, é exatamente porque um se abraça com o outro. Quando eu tenho obras de infraestrutura que vão resolver problemas ambientais, eu preciso dar condições com que elas aconteçam o mais rápido possível, porque o dano ambiental está acontecendo. Por isso que nós defendemos essa tese. Outra coisa, o Brasil hoje tem o seu próprio sistema de comércio de emissões, o SBCE, foi aprovado pelo Congresso também no ano passado. E esse sistema também teve uma emenda muito importante de nossa autoria, que retira das obrigações do mercado regulado as obras também de aterros sanitários e saneamento básico, para que elas possam acontecer na Amazônia sem tantos entraves ambientais. Ou seja, para resolvermos os problemas ambientais, nós temos que investir. E para investir, nós temos que ter menos entraves ambientais. Para que as obras que vão mitigar o dano ambiental aconteçam, você tem que dar condições para que elas sejam executadas com mais celeridade. Então, foi isso que nós fizemos, porque é importante que os parlamentares tenham uma produtividade legislativa, Narciso. Você foi parlamentar, Osmi também, sabem que parlamentar do Acre, durante muito tempo, foi conhecido só como liberador de emenda. E baixa produtividade legislativa. Nós temos que mudar esse quadro. Temos uma bancada de parlamentares muito qualificados, tivemos bancadas no passado muito qualificadas e que tivemos bons parlamentares que executaram ações do âmbito legislativo, projetos de lei que viraram lei ou emendas à legislação que foram importantes para a Amazônia. E nós temos que agir nessa tocada. É por isso que eu me empenho um tanto nas comissões do Congresso Nacional e do Senado da República. Então, efetivamente, respondendo sua pergunta, é possível juntarmos o respeito ao meio ambiente com o desenvolvimento. Por isso que nós temos trabalhado dessa maneira no Congresso. Mas é preciso, acima de tudo também, Osmi, que os órgãos de controle tenham a sensibilidade
e conheçam a realidade da Amazônia. Isso. Olha só, nós fizemos alguns encontros na Assembleia Legislativa, audiências públicas, tratando da estrada para municípios isolados como Porto Walter, da continuidade de obras de infraestrutura que vão interligar os municípios isolados. Mas isso só acontece quando o Ministério Público Federal, a Justiça Federal, o IBAMA, os órgãos ambientais estaduais, o ICMBio se juntam e encontram o caminho para fazer, e não desfazer ou não fazer. A estrada, por exemplo, de Porto Walter, passa dentro de reserva, desobedeceu critérios, porque foi feita de uma maneira sem obedecer nenhum ordenamento que esteja dentro das regras ambientais, mas você não pode simplesmente dizer não pode fazer. Nós temos que encontrar o caminho de como fazer. E é por isso que os órgãos têm que sentar e dialogar, meu amigo Muniz. Dialogar para que o Acre se industrialize, para que a gente tenha uma ZPE que tenha pelo menos indústrias instaladas e não apenas o terreno. Então, é isso que nós temos que fazer, o grande diálogo Só uma pequena com os órgãos pausa. de controle. Os índios, os indígenas, são contra essa estrada? Eu acho que No não. caso de De Porto Porto Walter. Walter, interligando a Cruzeiro do Sul? Sim. Eu acho que não. Eu acho que se você for ouvir ali, pelo menos, né, as pessoas que estavam ali na audiência pública, representantes indígenas, nós não tivemos, mas tinha representante de conselho indigenista, eu acho que, se eu não me engano, a FUNAI, não me recordo agora, não quero cometer um equívoco, mas nós não ouvimos nenhum segmento da sociedade contrário. Ouvimos todos favoráveis à estrada. Mas, obviamente, que se existe uma legislação, um critério, ele tem que ser obedecido e os órgãos de controle têm que estar irmanados para fazer e não para não deixar fazer. O senador, Perdão. ser ou não ser, eis a questão. Consociar desenvolvimento econômico e defesa ambiental é o que deveria ser. Infelizmente, no nosso país, nós chegamos a uma polarização tal que nem consociar esses dois interesses tem sendo possível. Claro que a Amazônia precisa se desenvolver. E um dos impedimentos é a sua vasta cobertura florestal. Então, se isto é o bastante para que nós a preservemos, que o sul do país, altamente desenvolvido, e mundo afora, os países que ultra se desenvolveram, que nos paguem pela nossa preservação. Concordo plenamente. Com esse novo modelo do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, o Brasil e o Acre podem entrar num círculo virtuoso Claro. de atrair investimentos através de projetos de crédito de carbono das nossas florestas estaduais. Não sei se você se lembra, o Acre criou lá atrás, os governos passados, a CDSA. Eu ouvi alguma coisa na imprensa de que havia projetos em andamento para pagamento por serviços ambientais, sistemas de compensação ao Estado pela preservação da floresta. Hoje nós temos, na CISO, vários projetos privados sendo tocados no Estado com rendimentos milionários, porque foram bem elaborados. Isto E a questão é pagar o preço em dólar pela tonelada do carbono emitido, o valor que seja realmente compatível com a nossa realidade e não valores fora do mercado. O que nós estamos presenciando, por exemplo, lá no Amazonas, recentemente, não sei se vocês sabem, o governo do Amazonas fez um contrato com a empresa privada para a venda desses créditos de carbono de uma pequena área de floresta dentro do Amazonas com um contrato, eu não quero aqui errar o número, mas se eu não me engano, coisa de 30 bilhões de reais para um contrato de 5, 10 anos, se eu não me engano. O Acre pode atrair recursos nesse mesmo sentido e garantir que esse recurso seja implementado em ações de desenvolvimento sustentável das nossas cidades, dos nossos municípios, escolas, estradas, educação de qualidade
com internet, com os melhores sistemas hoje, né, de aulas virtuais, enfim, estradas que vão garantir o escoamento da produção e o direito de vida do cidadão, industrialização, né, pequenas agroindústrias, bioeconomia, tudo isso entra dentro desses projetos que podem ser executados com recursos que vêm da venda dos nossos ativos florestais. Por que não as indústrias de fármacos? Perfeito. Outro Por tema que não as extraordinário. indústrias de cosméticos? Excelente. Que geraria bastante recursos, E tem como... bastante mão de obra e, de certo modo, preservaria os desmatamentos. E outra coisa, teriam como um dos seus principais ativos de marketing, olha, produto extraído das florestas da Amazônia lá no Acre. Pronto. Produto da Amazônia brasileira. Isto mesmo. Quando a gente vende um produto lá fora, Osmir, eu participei do Brasil Origin Week lá em Portugal, com pequenos produtores, associações de produtores do Pará, da Bahia, do Pará, Maranhão, Bahia e outros estados. Tinha gente de vários estados do Brasil. E eles estavam ali fazendo negócios com grandes redes de supermercado da Europa, lá na cidade do Porto, isso no ano de 2023. E eu pude conversar com esses pequenos produtores, levando o açaí, a farinha embalada a vácuo, já temperada e a farofa pronta para apresentar. Farinha lá de Cruzeiro do Sul. Não, farinha do Pará, para você ter ideia. E aí, o que a gente pode fazer? A gente tem que levar a farinha do Acre, levar os nossos produtores para essas feiras internacionais. E sabe o que eu ouvi desses produtores, Narciso? Fecharam vendas de contêineres inteiros de seus produtos, porque naquele lugar, os europeus, eles não compram só o produto, eles compram um conceito de um produto feito com sustentabilidade, um produto feito na Amazônia, garantindo renda para associações de produtores, de produção feita dentro dos critérios ambientais, e tudo isso que se refere à Amazônia, à Europa, aos Estados Unidos, à China, eles compram. Principalmente os europeus, eles compram esse conceito da Amazônia. E nós temos que vender para a Amazônia. Foi por isso que eu fiz de tudo para aprovar no Congresso o selo, né? A cidade de Cruzeiro do Sul como capital nacional da farinha de mandioca. Porque isso garante também para os mercados internacionais esse grande diferencial competitivo, essa grande história que está por trás do conhecimento tradicional dos nossos produtores, dos plantadores, né, da agricultura familiar lá em todo o território do Juruá. Isso é um diferencial competitivo. Por isso que nós podemos, sim, ganhar dinheiro com a nossa floresta, produzir na nossa floresta e vender para o mundo. Tem que trabalhar em cima disso, Narciso. Ok. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes com a terceira e última parte do nosso programa de hoje. Tribuna Livre recebendo nesta segunda-feira o senador Alan Rick. Até já. Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa de hoje. Tribuna Livre aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, Rede Cultura. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Siga-nos nas redes sociais, @o Rio Branco. O senador Márcio costuma falar em tom de brincadeira que O Márcio Nunes. Márcio Nunes, Glorioso. que a chance real de um candidato ganhar a eleição está na presença de gente aqui na plateia. Se isso prevalecer, a sua candidatura sai ainda mais forte daqui hoje, viu? Fico honrado com Muita essa gente aqui. audiência Sejam bem-vindos, qualificada. ok, pessoal? Muito bem. Senador, além daqueles números que você apresentou, talvez muito graças à nossa Amazônia, o Brasil tem a melhor matriz energética do mundo, né? Exato. A China, Limpa. é claro que a China produz mais, mas em valores absolutos, proporcionais. O Brasil não ocupa o top 5, né? Está no 7º lugar em termos de países mais populosos. Em valores proporcionais, o Brasil ganha de todos e de goleada. É um exemplo. Não sei por que o
somos tão criticados ainda, né, pela comunidade internacional. Doutor Narciso. Senador Alan Henrique, nas eleições de 1974, Não era nem nascido, Narciso, pelo amor de Deus. você não tinha nascido ainda? Né? Nasci em 76. Que coisa, hein? É mesmo? É. Que coisa. É, jovem. Novo. O MDB da época, nas eleições de senadores, elegeu 16 senadores entre os 21, porque naquela época só tinha 21 estados. 16 estados, você quer dizer. Dos 21 estados, elegeu 16. Lá no Rio Grande, no meu Rio Grande do Norte, um caminhoneiro ia trafegando, dirigindo seu caminhão, e foi convidado para ser candidato a senador. Ele MDBista. Ele zombou de si mesmo, mas aceitou a candidatura. E, ao final, se elegeu. Olha só. Quem é O ele? nome dele era Genô Maria. Sim, conheci. E, ao chegar Cientista. no Senado, pisando aqueles tapetes que o senhor pisa todos os dias, o chamado tapete azul, a Genô Maria disse: afinal de contas, cheguei no céu. Não, isso é fato. Claro, claro. Isso é um fato. Pela surpresa da eleição e pelo padrão de vida que ele tinha como motorista e depois como senador. Mesmo comparando com a Câmara dos Deputados. Sim. O Senado é o céu. O que Mas eu ainda não encontrei esse céu. lhe trouxe a trocar os 4 anos de viver no céu do Senado para ser desafiado a governar um Estado com tantos problemas como o Acre. O clamor da população, Narciso. Onde nós caminhamos, onde nós andamos, nos municípios, nos bairros, na zona rural, até, vou lhe dizer, com muito carinho nas aldeias indígenas, onde nós levamos Wi-Fi gratuito, sistema de abastecimento de água, há um clamor da população para que nós coloquemos o nosso nome à disposição. A gente sabe que é uma campanha extremamente difícil, com um desgaste físico, emocional, para a família da gente, muito grande, mas eu não fujo dos desafios, Narciso. Costumo dizer que a coragem, ela precisa ser um dos principais instrumentos, uma principal virtude de quem está na política. E eu costumo dizer que a sorte, ela privilegia os corajosos. Então, é um sentimento das pessoas, é um clamor dos municípios, dos cidadãos, de todos os segmentos da sociedade, do ribeirinho, do produtor rural, do professor, do atendente lá no posto de saúde, do taxista, do Uber, da pessoa que recebe a gente com carinho ali no supermercado, a gente ouve esse pedido, Narciso. Então, realmente, se fosse para manter uma situação de, digamos, conforto, eu estaria concluindo meu mandato até 2031. Porém, há um clamor da sociedade. E eu acredito que o desafio de governar um Estado com tantos problemas, com tantas demandas, nos motiva a fazer o bem para a nossa sociedade. O poder deve ser exercido com esse objetivo, melhorar a vida do nosso cidadão, melhorar a vida do povo que precisa de nós. E com todos os meus defeitos, Narciso, porque sou cheio de defeitos, aceito esse pedido do povo, esse clamor, com muita humildade e responsabilidade, porque nós temos muito a trabalhar pelo bem do povo do Acre. Senador Alan Henrique, nós temos 3 problemas no Estado, que são problemas de todos os estados brasileiros. O Brasil vive hoje numa insegurança muito grande. Então, eu queria que o senhor abordasse 3 temas: segurança pública e como melhorar,
O que poderia fazer em torno da educação, porque eu acho que o atual secretário é um bom secretário. Excelente secretário. Excelente secretário, o atual secretário da Educação. E o que podemos fazer para melhorar a questão da saúde Perfeito. no Estado? Três- E na sua visão que você tem para isto? Vamos lá. Segurança pública. Eu tenho a honra de ser o parlamentar que mais alocou recursos para a segurança pública. Segurança pública ela começa quando você tira o jovem do aliciamento do tráfico e garante que ele tenha as condições de estudar, fazer esporte, ter lazer e ser inserido em alguma condição no mercado de trabalho, como jovem aprendiz, como programa Primeiro Emprego. Então, esse é um tema de segurança. Segurança é prevenção, é ação, né, e outras demandas sociais que envolvem a segurança pública. Aloquei recursos para a gente reequipar nossa Polícia Militar, nossa Polícia Civil, a Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público, que também faz parte da gestão de segurança, e o próprio Judiciário. Alocamos mais de 60 milhões de reais. Foram viaturas, coletes, armamentos, munições, equipamentos, até mesmo caminhão para o transporte de cargas e de droga apreendido, nós destinamos ali ao GEFRON. E, acima de tudo, dialogando com os membros da segurança pública, conversando com o pessoal da Polícia Militar, conversando com os amigos da Polícia Civil. Estive recentemente lá no IAPEM, no nosso presídio também, Francisco Oliveira Conde, onde eu vi as condições extremamente precárias do presídio. É preciso modernizar, é preciso pensar em algo como São Paulo tem feito. Conversei muito sobre isso com o governador Tarcísio, para garantir as condições para que a segurança trabalhe com eficiência. Sobre educação, o Estado do Acre tem muitas escolas rurais. O Estado do Acre ainda tem muitas obras de escolas, tanto do Estado quanto do município, inacabadas. Eu vislumbrei muito disso como deputado federal e agora como senador, buscando, junto com os prefeitos e a própria Secretaria de Educação do Estado, recursos no FNDE ou repactuação junto ao programa que é o PAR, que é o programa que o FNDE executa para obras de escolas, resolver esse gargalo. E aí a gente tem um desafio muito grande, construir as escolas, equipá-las, valorizar os professores, valorizar o servidor da educação, ouvi-los, mas eu acho que tem algo que é fundamental. Estabelecer premiações, tanto para a escola, que tiver as melhores notas nos sistemas nacionais de avaliação, os melhores professores receberem um 14º salário, e os alunos, os melhores alunos serem premiados, né, com bolsas de estudo, com intercâmbio no exterior, né, visitar um país. Eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos em 2011, num programa da Embaixada Americana, Departamento de Estado americano. Isso não tem preço, uma possibilidade de você conhecer sua realidade e a realidade do mundo ao seu redor. Então, estabelecer meritocracia, ampliar a internet nas nossas escolas. Por isso que eu tenho colocado tantas emendas para a gente levar o Wi-Fi Brasil para as comunidades ribeirinhas, aldeias indígenas, comunidades rurais, lugares isolados, para que as escolas, e inclusive as escolas são o ponto onde a gente instala essa internet. Então, garantir valorização do professor, do servidor, a meritocracia, tanto para o professor, quanto para a escola, quanto para os estudantes, e usar os melhores modelos de gestão escolar, acima de tudo, a internet dentro da sala de aula. Hoje a criançada, os adolescentes, têm tudo na mão com o celular. Como é que ela vai se interessar por uma aula onde o professor ainda usa ali o quadro negro ou o quadro branco com pincel e não há interatividade? É preciso levar essa interatividade para 100% das nossas escolas, desde as escolas indígenas até mesmo as escolas dentro das nossas principais cidades. Então, a educação que tem repasse constitucional garantido tem que ser observada, porque quando você leva, por exemplo, outras disciplinas que são, além da carga, né, da educação normal, das disciplinas, né, do nosso modelo educacional pedagógico tradicional, você levar outras disciplinas, educação financeira, né, educação no trânsito,
não é? Combate à violência doméstica, a violência contra a mulher, né? Como você evitar as drogas. A Polícia Militar tem um programa muito bonito, que é o PROERD. Tudo isso melhora os índices de educação, mas, acima de tudo, valorização e meritocracia. E, com relação à saúde, eu posso falar com muito respeito, primeiro, aos nossos profissionais, aos médicos acreanos, que se desdobram para atender os nossos pacientes. Eu estive visitando algumas unidades de saúde. Estava lá em Tarauacá, ouvindo a população, conversando com a médica de plantão, com os servidores, porque ali aloquei milhões de recursos para a gente equipar todo aquele hospital. Visitei o Hospital de Feijó, onde anunciei mais 4 milhões de emenda para concluir a obra daquele hospital. Fizemos toda a emenda para a reforma e ampliação do Hospital de Mâncio Lima. Tive agora no Hospital de Sena Madureira, João Câncer Fernandes, que visitei em 2015, primeiro ano do meu mandato de deputado federal, e ali aportei os primeiros recursos, que hoje estão na casa de 14 milhões de reais, onde aquele hospital foi todo reformado, estruturado, equipado, e a primeira etapa já foi entregue. Os hospitais no Acre, todos eles têm emenda nossa. Hospitais, unidade de saúde, telemedicina, que leva o especialista do Albert Einstein para municípios. Estive lá em Porto Walter, na unidade de saúde Stepan Barbari, e lá nós pudemos ouvir da secretária Ana Cláudia e da própria população a satisfação de terem uma ultrassonografia, um equipamento que o paciente tinha que ir a Cruzeiro do Sul fazer ultrassonografia. Agora tem equipamento lá adquirido com emenda nossa. Paciente que precisasse de um especialista tinha que ir a Cruzeiro do Sul, a Rio Branco. Agora não, agora tem o especialista do Einstein atendendo em Porto Walter via telemedicina. E assim nós estamos fazendo em vários municípios. Na época não tinha nem médico lá. Nem médico. Agora nós temos na Vila Restauração, em Marechal Tamaturgo. Fui lá na unidade de saúde, inclusive aloquei uma emenda para a gente reformar ela todinha, que ela está muito degradada. Os médicos do programa Mais Médicos e o mutirão de saúde pago com emenda nossa, para levar o especialista, para levar o atendimento a quem mais precisa lá na Vila Restauração, como na Foz do Breu, como na Vila Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul, onde alocamos recursos para reconstruir, equipar aquela unidade de saúde mista, como em Acrelândia, recursos para reformar e ampliar a unidade mista de saúde de Acrelândia, como em Capixaba, como em todos os municípios do Acre. E eu quero dizer a vocês, não há mais grata satisfação do que você poder ver um paciente de uma cirurgia eletiva da Fundação Hospitalar te encontrando na rua e dizendo: senador, eu fiz a cirurgia do meu joelho, eu fiz a cirurgia de transplante de fígado, como uma paciente que eu encontrei lá em Porto Walter, me abraçou, chorou e disse: graças à emenda que o senhor colocou para a gente fazer cirurgia eletiva. Recebi no meu gabinete, né, na última sexta-feira, um médico extraordinário que eu admiro muito, o doutor Tércio Genzini, que elabora, junto com a sua equipe, que realiza as cirurgias de transplante de fígado no nosso estado. E, a um pedido dele feito no ano passado, eu aloquei uma emenda de R$700 mil para a gente comprar um aspirador ultrassônico, um aspirador cirúrgico, para a cirurgia de transplante intervivos. Porque muitas vezes o paciente que precisa do transplante de fígado, ele morre na fila porque não chega o doador. E esse equipamento permite, Muniz, que um doador da família que seja compatível possa doar parte do fígado e o fígado se regenera totalmente para aquele paciente que vai ter uma qualidade de vida. E o outro paciente também que doou, 4 meses depois ele está com o fígado totalmente regenerado. Então a gente pode salvar muitas vidas. Sim. Fizemos um convênio com o Hospital de Base São José do Rio Preto e a CESAC. Estive lá logo no início do meu mandato de 2023. Por quê? Muitas mães nos procuravam dizendo: meu filho, cardiopata, está aguardando, tem previsão somente para 1 mês, 2 meses, para que ele seja enviado via TFD para um hospital para fazer a cirurgia cardíaca. Meu filhinho vai morrer, porque a cirurgia tem que ser o mais rápido possível. Então, nós fomos atrás de um hospital de ponta para atender os pacientes do Acre de forma imediata e fazer as cirurgias de cardiopatia neonatal congênita, cirurgias de transplante, cirurgias de outras enfermidades. São 61 especialidades médicas. Legal. No hospital, o maior produtor SUS da América Latina, que tem convênio com outros estados também, e nós fizemos para atender o paciente acriano. Meninas que tinham gravíssimo problema de escoliose, a coluna parece um S, e essas meninas tinham uma qualidade de vida extremamente pobre devido aos graves problemas de saúde ocasionados por esse tipo de
de enfermidade. E nós garantimos uma cirurgia gratuita, paga com emenda parlamentar nossa, no Hospital de Excelência, o Centro de Excelência do Brasil. Lá, inclusive, é a sede da Cardioped Brasil, a maior instância de cirurgia cardíaca para a criança do nosso país. Senador. E outras especialidades. Então, na saúde, só para eu encerrar, Muniz, nós temos que descentralizar, garantir que os diretores de hospital tenham recursos. Não adianta o diretor lá do hospital em Sena Madureira, por exemplo, ter que ligar para o secretário de saúde para poder ter o básico para trocar uma lâmpada, para arrumar um problema de um refrigerador que deu defeito. Ele tem que ter, como os diretores de escola também tem que ter aquele recurso para ele gerir, depois prestar contas, ele tem que ter o básico para ele fazer a gestão dos problemas do dia a dia da unidade de saúde. É preciso garantir valorização dos especialistas, porque embora a gente tenha o programa de telemedicina, você precisa ter um especialista no interior, garantir que ele seja, não é, um médico permanente no município, porque numa situação de emergência, não adianta você esperar que vá o especialista, né, chegar de estrada ou de avião, quando o paciente precisa de uma situação grave, imediata, urgente, ser atendido por esse especialista. É preciso garantir pesados investimentos para equipamentos de ponta nos nossos hospitais e treinar e ter também sistemas que garantam a manutenção desses equipamentos. Enfim, são muitas as ações que a gente pode trabalhar e muitas parcerias que a gente pode fazer. Agora mesmo, com o Hospital do Juruá, nós alocamos 17 milhões de reais para cirurgia eletiva lá. Cirurgias que estão represadas, mais de 1.200 cirurgias que nós vamos executar com o Hospital do Juruá através daquela bela gestão que é feita ali pelo ANSAL. Antes de encerrar, mais uma perguntinha rapidinho sobre política. O senhor já conversou com o PSD, com o MDB e outros partidos para construir uma forte aliança. O senhor continua ainda alimentando o sonho de ter os dois partidos ao seu lado, ou o senhor já desistiu dessa ideia? Não, a gente precisa ter todos os partidos que queiram construir com um projeto que quer mudar a realidade do Acre em todos esses temas que eu apresentei para os senhores e para o nosso telespectador. Nosso estado ainda tem índices de pobreza alarmantes. Nosso estado tem uma população que ainda carece do básico, que é o saneamento, que é a água tratada, que é o mínimo de dignidade que a gente pode oferecer ao cidadão. Nossa população precisa de uma segurança mais efetiva, de uma educação que também chegue lá na ponta com alta tecnologia, uma saúde onde o especialista esteja presente, estradas vicinais, agricultura nossa. Precisa de um plano, de todos os anos você tem que ter no seu plano de governo, asfaltar tantos quilômetros de ramais, procurar aqueles que são mais produtivos, construir as pontes de alvenaria, as pontes mistas, atender com segurança também na zona rural, enfim. Os partidos, meu amigo Muniz, que quiserem construir conosco nesse modelo de gestão, de dialogar com a sociedade, de buscar resolver os problemas, a gente sabe que não vamos resolver tudo, mas vamos dar um passo enorme em busca de uma gestão mais profissional do nosso Estado. Legal. Todos eles são bem-vindos. Nossas considerações finais, começando pelo senhor, então. Primeiro, obrigado. Eu que agradeço. A sua presença e as explicações me satisfizeram. E gostaria que tivesse satisfeito os demais. Senador, o bom analista político analisa as espumas da própria política. O senhor tem cuidado de analisar toda a sorte de espuma que possa interferir na sua candidatura? E muito obrigado pela presença. Obrigado, Narciso. Agradeço, fico honrado de poder conversar com grandes nomes da nossa TV. Muniz, que eu sou um fã, um grande apresentador, um cara extraordinário, além de ser um ser humano fantástico. Você, Narciso, que dispensa apresentações, o baluarte da nossa televisão e da política acreana, é meu amigo Osmir, que é uma das figuras mais queridas, né? Todos os que conhecem o Osmir sabem do seu caráter, da sua dignidade e do seu conhecimento, da sua experiência. Mas, respondendo a sua pergunta, tem que ter muita tranquilidade nesse momento. As espumas estão aí flutuando, né? Me lembrou o poema de Castro Alves, Espumas Flutuantes, onde ele declama a sua ode à libertação
dos escravos no livro Navio Negreiro, mais Espumas Flutuantes, mais um dos seus belos poemas, né, desse mestre do romantismo brasileiro. E a gente tem que ter muito cuidado, muita sensibilidade de observar as espumas da política enquanto elas flutuam. Osmir. Você tem razão. Eu acho que o fundamental na política, quando a gente fala em espuma, para o telespectador entender bem, a gente faz muita referência à espuma do mar. O mar, no fluxo e refluxo das Exato. ondas, eles deixam sempre alguma coisa lá para se observar. Né? Pode ser um pequeno caranguejo, pode ser pedras. E a gente estuda aquilo que é mais importante. Mas foi um prazer enorme, senador, Prazer foi meu. de tê-lo aqui. Você fez aqui um verdadeiro programa de governo. Obrigado. Apresentou aqui à população suas ideias na eventualidade de ser eleito. Da nossa parte, só nos cabe agradecer e colocar aqui nossa disposição para, na hora que quiser vir dar a sua ideia. Acho que o Narciso concorda, a Muniz concorda. Nós estamos à sua disposição e desejando sucesso. Obrigado, Osmir. Senador, foi um prazer recebê-lo aqui. Como sempre, você, como verbaliza bem, aproveita ao máximo o tempo. Acho que, como o Osmir falou, você aproveitou aqui, ao responder as perguntas, fez também algumas menções sobre suas propostas, suas ideias, que serão expostas agora durante a pré-campanha e ano que vem na campanha. Sucesso e parabéns por liderar todas as pesquisas de intenções de voto. Obrigado, Muniz. Uma honra estar com você. Parabéns pelo grande trabalho. E conta comigo para a gente estar aqui sempre batendo papo. Não demora para me convidar, não, que eu tenho o maior prazer Já em estar fazia aqui com mais de um você. ano, né? Me convida que eu venho. Legal. Foi um prazer. Sucesso. Obrigado, querido. E você que esteve conosco, muitíssimo obrigado pela audiência. Antes disso, queremos aqui agradecer o apoio e a atenção da assessoria do senador, na pessoa da nossa amiga jornalista Lília. Seja bem-vinda, todos presentes aqui. Meu amigo Osmir Neto, que recuperou um CD que eu ganhei há 35 anos, pegou de volta. Nele tinha mais esse CD. CD Ele não, pegou de volta? disco. Não, emprestado, né? Eu falei que é emprestado. Disco não, um LP, né? LP, De 1990, 35 anos. E a você que esteve conosco, muitíssimo obrigado pela audiência, boa noite e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Boa noite.